Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez juntos, isso é pura graça, presente, dom de Deus. Quantos não podem fazer o que nós estamos fazendo pela televisão, pelo rádio, um momento em que nós aquietamos o coração, entramos em comunhão com toda a igreja, hoje é domingo, dia do Senhor, o Evangelho chega para nós. Quantos doentes, quantos que estão trabalhando e que nos acompanham, fazendo a sua oração, fazendo a sua reflexão. Hoje, mais uma vez, com o evangelista Marcos, no capítulo 4, versículos 26 a 34. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir, acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho que ouvimos apresenta Jesus junto à multidão, como sempre, e aí ele anuncia o reino de Deus. E como ele anuncia o reino de Deus? Em parábolas. As parábolas, meus irmãos e minhas irmãs, permitem aos ouvintes compreender o que ele está dizendo. E ele usa de situações concretas da vida. Elas têm uma sabedoria, características que só os simples vão compreender e que conduzem, ou melhor, ilustram, como no caso concreto do evangelho de hoje, o mistério do reino. Quer dizer, por detrás das parábolas, das realidades familiares, como nos vimos aqui, da semente, está o mistério do reino de Deus. Ao usar a linguagem das parábolas, Jesus permite aos seus ouvintes chegarem à conclusão do que é o reino de Deus. Como é que esse mistério bonito acontece no mundo? Nos deparamos então com duas parábolas, a da semente e a do grão de mostarda, que não deixa de ser também uma semente. Agora, a semente semeada germina. O importante, o que é? É semear. Semear a semente. Assim acontece com o reino. É preciso semear. E que bom se a semeadura é feita com alegria, com confiança, com esperança. E também é assim o reino de Deus. Como a semente é germinada e cresce, o reino de Deus também é como essa semente que vai germinar e vai crescer. Por quê? Porque o reino é de Deus. É Ele quem faz o reino crescer. A semente de mostarda, pequenina semente, ela vai germinar e ela vai fazer crescer a planta, que se tornará uma grande árvore. E é bonito
o evangelista usa a imagem dos galhos que podem abrigar os pássaros do céu. Assim é o reino. Ele é pequenino, começa pequenino e ele se tornará grande, capaz de acolher todos os povos. Cada seguidor de Jesus, toda a comunidade precisa alimentar esta certeza. Anunciar o reino é dever do cristão, é missão do cristão, a partir do lugar onde ele está. Anunciá-lo com convicção e ele vai germinar. Quem faz germinar? O próprio Deus. Nas duas parábolas, a força irresistível da semente, comparada à força irresistível do reino, que crescerá e produzirá muitos frutos. Aos discípulos, as parábolas recebem uma explicação à parte. Por quê? Porque os discípulos são aqueles, não é? Que dentre a multidão recebem uma explicação à parte. Os discípulos são aqueles que acolhem com alegria a palavra de Jesus. E aproximando-se dele, com ele, vão formando esta comunidade que vai se tornando sempre mais convicta, sempre mais madura. Comunidade de pessoas com o coração aberto, acolhedora e solidária. É assim que devem ser as nossas comunidades. É assim que toda a igreja deve ser. É a partir daí que o reino vai germinando, que o reino vai crescendo. Vamos fazer o caminho, lançando com o nosso testemunho alegre e convicto a semente do reino. Ele desabrochará. É preciso semear com paciência. E sobre todos desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Permaneça para sempre. Amém.